Ao longo da história, especialistas e historiadores enfrentaram a difícil tarefa de desvendar eventos estranhos que parecem desafiar qualquer lógica. Inclui a descoberta de artefatos fora do lugar, crimes reais não solucionados e avistamentos de criaturas não identificadas que assustaram testemunhas. Apesar de haver explicações para muitos desses acontecimentos, alguns mistérios seguem sem solução e intrigam até os especialistas mais experientes. Muitos anos depois... Número 10. Johann Wolfgang von Goethe foi mais que um poeta alemão. Também foi romancista, cientista, dramaturgo, crítico de teatro e estadista. Ele foi aclamado como um dos maiores escritores que já existiram, mas também é o protagonista de um estranho mistério que nunca foi explicado. Ele nasceu em Frankfurt em 1749 e cresceu numa família rica. Ele provavelmente herdou o amor pela literatura do pai, que colecionava livros e pinturas raras após receber uma fortuna. Seus 7 filhos foram educados usando esses livros, embora apenas Johann e sua irmã, Cornélia, tenham sobrevivido à infância. Ele era próximo de Cornélia, mas não tinha o mesmo vínculo com um irmão mais novo que morreu jovem. Provavelmente por isso, ele desenvolveu forte aversão a obras que mostravam pessoas morrendo. Sua família esperava que ele estudasse direito quando adulto e se casasse o quanto antes. E ele seguiu esse caminho, mas em um ritmo tranquilo. Ele começou seus estudos em Leipzig em 1765 e depois de se mudar para Roma, tornou-se aluno de Johann Winckelmann, um famoso historiador de arte. Ele começou a escrever peças e romances, mas acabou queimando-os ao perceber que eram inferiores às obras que estava estudando. Ele inspirou uma peça em uma mulher por quem se apaixonou. Como ela rejeitou suas investidas, a peça mostra uma mulher que, um ano após casar, se arrepende de ter escolhido o marido errado. Ele decidiu voltar para Frankfurt depois que ficou gravemente doente, possivelmente com tuberculose. E uma vez lá, seu estado piorou a ponto de ele quase perder a vida, mas acabou se recuperando. Isso teria levado à sua conversão ao cristianismo evangélico. Mas ele manteve seu interesse pela alquimia e começou a formular as ideias que mais tarde resultariam em sua peça mais famosa, Fausto, que gira em torno de um homem que vende sua alma ao diabo. Ele continuaria escrevendo grandes obras que inspiraram milhares de escritores posteriores. Mas ele também teve um encontro perturbador certo dia que o deixou abalado e confuso, pois não conseguiu explicá-lo. Ele havia conhecido uma mulher chamada Frederica e, após terminar o relacionamento, estava indo para casa certo dia. Ele estava cavalgando por uma trilha no início da década de 1770 e, devido aos acontecimentos daquela noite, sentia-se deprimido. Mas então ele percebeu outro cavaleiro vindo na direção oposta e, assim que o viu, sentiu-se inquieto. Algo naquele homem parecia familiar, mas também estranhamente ameaçador. Só ao se aproximar percebeu o motivo. Mais tarde, ele diria que não só viu o homem à sua frente, mas também o viu em sua mente. E quando olhou bem para o estranho, percebeu que na verdade era ele mesmo. Ele estava vestido com roupas que nunca tinha visto antes. E ao passar por seu sósia, sentiu uma estranha calma tomar conta dele antes que o segundo homem simplesmente desaparecesse diante de seus olhos. Depois ele disse que esqueceu o incidente quase na hora. Mas 8 anos depois, a lembrança voltou com tudo quando ele estava andando naquela mesma estrada. E dessa vez, ele estava viajando na direção oposta. E quando chegou ao mesmo local, percebeu que estava vestido com as mesmas roupas que seu sósia usava naquela noite. Esses eventos nunca foram explicados, e muitas outras pessoas que viram seus próprios sósias ficaram tão perplexas quanto Gotel. Número 9. Salt Lake City, em Utah, virou palco de um mistério que as autoridades têm dificuldade para resolver. Até agora não encontraram explicação. Em 2023, foi relatado que funcionários de terras públicas estavam descobrindo algo estranho na área e que estavam procurando a pessoa ou as pessoas responsáveis.
Ao redor das colinas na região, eles começaram a encontrar alguns conjuntos estranhos de antenas, que são compostos por painéis solares, caixas de baterias e, claro, antenas. Esses dispositivos foram encontrados parafusados em vários cumes e picos de Salt Lake City, mas ninguém sabe por quê ou quem é o responsável. Até agora, mais de uma dúzia desses dispositivos foram localizados, sendo que um deles foi encontrado a uma altitude de 2.100 metros no topo do Monte Waihe. Algumas instalações foram achadas em cristas da região e no início eram só um incômodo, até que mais delas surgiram e tiveram que ser desmontadas. A primeira das antenas foi avistada por funcionários da prefeitura, que não deram muita atenção a elas. E a princípio, elas foram deixadas onde estavam. Parecia desperdício de recursos removê-las, já que não representavam ameaça. Quando várias outras foram achadas em terras do Serviço Florestal e da Universidade de Utah, foi necessário agir. É ilegal erguer esse tipo de estrutura sem as permissões necessárias. E como a pessoa responsável não comunicou essas antenas a ninguém, presume-se que elas foram construídas ilegalmente. Infelizmente, não é possível rastrear o proprietário dos dispositivos, pois as antenas não têm identificação. Foram instaladas tão cuidadosamente que foi preciso usar ferramentas especiais para remover os parafusos, e uma investigação busca identificar o responsável. Após a remoção dos 2 primeiros desses dispositivos, a área sofreu com muita queda de neve, o que dificultou a localização de outros e tornou ainda mais difícil desmontá-los. Sem mais pistas a seguir, o Departamento de Terras Públicas de Salt Lake City pediu que qualquer pessoa com informações sobre os dispositivos se manifeste, para que os responsáveis possam ser identificados. Número 8. Em 2 de março de 1996, um mistério começou e intriga os investigadores desde então. Por volta das 7h30 da manhã, Alicia Showalter Reynolds, de 21 anos, saiu de casa em Baltimore, Maryland, após se despedir do marido. Ela então entrou em seu carro e começou a dirigir até Charlottesville, na Virgínia Ocidental, onde deveria se encontrar com sua mãe, com quem passaria o dia fazendo compras. Elas deveriam se encontrar em um shopping às 10h30, mas Alicia nunca mais apareceu. Mais tarde naquela noite, o carro dela foi achado abandonado a 80 quilômetros na Rota 29. O veículo não tinha nenhum dano e os investigadores não conseguiram encontrar nenhum motivo para o abandono. Várias testemunhas afirmaram que a viram conversando com um homem de aparência respeitável que dirigia uma caminhonete de cor escura. Mas então o mistério só aumentou. Mais de 20 mulheres entraram em contato com a polícia para relatar que haviam sido abordadas por um homem dirigindo uma caminhonete desse tipo. Ele dirigia ao lado ou atrás delas, piscando os faróis da caminhonete. E quando elas encostavam o carro, ele dizia ter notado um problema nos veículos delas. 2 mulheres aceitaram sua oferta para levá-las a um telefone público. E depois ele foi embora. Elas o chamaram de prestativo e educado, mas quem recusou seu toque ou a carona relatou o caso. Ele ficou visivelmente irritado e pôde ser visto socando o volante do caminhão. Acredita-se que esses incidentes foram ensaios e que o mesmo homem é responsável pelo desaparecimento de Alicia. Uma mulher se assustou quando, no caminhão dele, ele parou várias vezes dizendo ter dificuldade para enxergar. Ao decidir ir embora, ela foi empurrada pelo homem para fora do veículo e quebrou o tornozelo. Ela se considerou sortuda ao saber que Alicia foi encontrada uma semana após o incidente e 2 meses depois do desaparecimento. Em 7 de maio, ela foi achada morta na floresta, a 24 quilômetros de Culpeper, mostrando sinais de ataque. Sugeriu-se que o homem pode estar cometendo esses crimes em outras áreas e atacado outras mulheres. A família de Alicia acredita que ela foi vítima do serial killer Richard Mark Evans, que era conhecido por atuar na região na época. Eles sugerem que raramente 2 serial killers estão ativos na mesma área ao mesmo tempo. E como não encontraram outra explicação, eles acreditam que ele deve ter tirado a vida de Alicia naquele dia. Testemunhas ajudaram a divulgar mais detalhes do suspeito, mas todos os homens abordados pelas autoridades foram descartados. Um homem, Daryl Rice,
foi nomeado como suspeito desde que tentou sequestrar uma mulher por volta da mesma época do desaparecimento de Alicia. Mas ainda não se sabe se ele era o perseguidor da Rota 29. Número 7. Na década de 1870, Urbano Napoleão Stanger era um importante padeiro em Londres. Inicialmente, ele atendia principalmente Shoreditch, em Londres, onde moravam expatriados alemães. Ele era casado com Elizabeth Gallin e dizem que tinham um círculo de amigos muito unido na região. Ele se tornou cidadão inglês em 1977, depois do que começou a administrar uma padaria na Lever Street, em Islington, parte mais pobre da cidade, vista como perigosa pelos ricos. Mas, apesar da área ser praticamente uma favela, ele conseguiu ganhar algum dinheiro e em pouco tempo já havia acumulado uma boa quantia de economias. Ele contratou assistentes e era frequentemente substituído por seu amigo, o padeiro Franz Stum. Os anos que se seguiram não foram diferentes de 1877, pois ele continuou administrando a padaria e fez ainda mais amigos. Mas 4 anos depois, a tragédia ocorreria. Em 12 de novembro de 1881, ele foi visto por uma testemunha não identificada à meia-noite e depois desapareceu sem explicação. Sem encontrá-lo, Franz e Alice assumiram a padaria na Lever Street e logo tiraram o nome de Urban da placa, apesar de dizerem que só estavam ajudando. A padaria agora se chama F.F. Stum. E, de acordo com aqueles que conheciam o casal, Franz parecia completamente indiferente à ausência do amigo. E ele não fez nenhum esforço para descobrir o que tinha acontecido com ele. A esposa de Elizabeth Urban continuou trabalhando na padaria, já que não tinha outra fonte de renda e nunca mais teve notícias dele. Ele foi declarado legalmente falecido 1 ano depois, e quando seu testamento foi lido, estipulava que Elizabeth só receberia sua herança quando começasse a viver com outro homem. Poucas semanas depois, ela também sumiu, mas reapareceu depois em outra região de Londres. Ofereceram $50 de recompensa por informações sobre Urbano ou o responsável pelo seu desaparecimento, valor alto na época. Mas nenhuma pista jamais foi recebida. Veio à tona que Stum teve acesso às economias de Urbano e desperdiçou todo o dinheiro dele. A padaria estava prestes a ser fechada, pois Stum teve que declarar falência. Ele exigiu receber $1.500 da herança de Urbano, alegando ter uma escritura de hipoteca da padaria. E depois que o valor foi pago a ele evitou perder o negócio, mas logo viria à tona que ele havia falsificado a escritura de hipoteca. Ele e a esposa de Urbano, Elizabeth, foram acusados de conspiração e falsificação. Ela cumpriu 1 ano de prisão com trabalhos forçados, enquanto Stum pegou 10 anos. A teoria predominante sobre o desaparecimento de Urbano é perturbadora e nunca foi comprovada, mas nenhuma outra explicação foi encontrada. A maioria das pessoas na época acreditava que o casal Stum e Elizabeth conspiraram para assumir o controle do negócio. Para isso, precisavam se livrar de Urbano. Número 6. Com um título como Condessa de Desmond, imaginar-se-ia que Catharina Fitzgerald fosse bem conhecida. Mas a verdade é que muitos nunca ouviram falar dela, apesar da vida notável que levou. Catharina nasceu no castelo de Dramana, Irlanda, em 1500 ou 1504, e seu segundo marido foi Thomas Fitzgerald, 12º Conde de Desmond. Durante os últimos anos de sua vida, ela viveu no castelo de Itchin, tendo recebido o direito de residência vitalícia concedido por seu marido. Ficou estabelecido que quando ela morresse, o castelo retornaria aos condes de Desmond. Mas ela tinha outros planos. Em 1575, ela entregou a escritura do castelo e todas as suas terras ao então conde Gerald Fitzgerald, que por sua vez entregou o castelo aos seus criados. Após Fitzgerald ser condenado por liderar uma rebelião em 1582, o castelo foi confiscado e dado a Sir Walter Raleigh. Ele arrendou parte das terras a outros, mas garantiu que Catherine ficasse no castelo como combinado.
Walter Raleigh achou que ela não viveria muito e logo teria o castelo só para ele. Mas quando ela viveu muito mais do que ele esperava, ele começou a tomar providências para expulsá-la. Na época, sua filha já tinha quase 90 anos, mas ambas viajaram de Cork a Londres de navio e a pé, um feito notável. A filha dela tinha adoecido, mas Catarina se recusou a desistir e puxou o marido em uma carroça, determinada a se opor à condenação contra ela. A partir daqui, as lendas sobre a condessa ficaram quase inacreditáveis, considerando que ela já tinha mais de 100 anos. Depois de retornar à Irlanda em 1604, ela podia ser vista caminhando quilômetros até o mercado todos os dias, sozinha e por conta própria. Além disso, dizem que seus dentes cresceram novamente depois de caírem devido à velhice e que isso pode ter acontecido até 3 vezes. Enquanto alguns historiadores contestaram essas afirmações, outros acreditam que elas são verdadeiras. Se for o caso, ela pode ter sido a pessoa mais velha já registrada, pois há relatos de que viveu até 140 anos. Talvez nunca se prove se ela viveu tanto quanto dizem. E por enquanto, tudo o que temos são os relatos ambíguos sobre a vida dela, que deixam muitas perguntas sem resposta. Número 5. Há muitos relatos de vilarejos e cidades assolados por vampiros no passado. Apesar do ceticismo e da associação à superstição, algumas dessas histórias parecem ter um fundo de verdade. Uma dessas histórias foi contada ao poeta e pintor Augustus Hare por Capitão Fisher, dono de uma antiga casa em Cumbria, Inglaterra, chamada Crogland Grange. A família Fisher havia vivido na casa por centenas de anos, e o imóvel se tornou bem conhecido na região devido às suas características estranhas. Ela tinha apenas um andar, mas possuía um terraço de onde era possível ver as terras ao redor, incluindo uma igreja que ficava a certa distância. Com o tempo, a família Fisher cresceu demais para a casa e resolveu alugá-la antes de se mudar para o sul. 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã chamados Eduardo, Miguel e Amélia Cranswell assumiram a locação da casa. Em pouco tempo, eles se tornaram muito queridos na região. Diziam que cuidavam dos vizinhos, muito mais pobres que eles, e logo conquistaram boa reputação na cidade. Sentiam-se perfeitamente adequados à casa e o primeiro inverno ali passou rápido. Quando o verão chegou, as temperaturas começaram a subir e em um dia em particular, dizia-se que estava quase insuportável. Eduardo e Miguel acharam muito quente para trabalhar e preferiram deitar sob as árvores da propriedade lendo livros. Emília passou o dia na varanda, mas também não conseguiu fazer muita coisa por causa do calor predominante. Após o jantar, reuniram-se na varanda e conversaram antes de irem dormir em seus quartos. Mas Emília achou quente demais para dormir e passou um tempo olhando para a lua através da janela fechada. Mas então algo realmente estranho aconteceu. Ela notou 2 luzes fracas à distância e inicialmente pensou que vinham do cemitério da igreja. Mas então ela percebeu que parecia estar indo em direção àquela casa e que as luzes faziam parte de algo maior que ela ainda não conseguia distinguir. As luzes aumentaram e ao chegarem perto da casa, ela entrou em pânico. E sem conseguir entender o que eram, ela pulou da cama e correu até a porta, que ficava ao lado da janela. Quando as luzes chegaram, ela tentou pedir ajuda, mas não conseguiu. Ainda tentando encaixar a chave na fechadura da porta, ela começou a ouvir sons de arranhões na janela. Mas isso logo mudou quando a estranha criatura, que tinha um rosto marrom e olhos brilhantes, começou a cutucar o chumbo que mantinha a janela no lugar. Ficou claro que ela estava tentando entrar no quarto e conseguiu remover um dos vidros da janela da sua moldura, antes de usar o que chamou de dedo ossudo para destrancar a trava. Depois, ela entrou no quarto, puxou seu cabelo e mordeu seu pescoço. Ela finalmente gritou e seus irmãos correram para o quarto. Eles conseguiram abrir a porta com um atiçador de lareira, mas quando entraram no quarto, a criatura fugiu pela janela aberta. Amélia se recuperou totalmente, mas os 3 irmãos ficaram abalados com a experiência. Na primavera seguinte, Amélia novamente acordou com arranhões na janela e desta vez gritou ao ver a mesma criatura.
Eduardo e Miguel correram ao quarto armados. Eles seguiram a criatura pela propriedade, atiraram e acertaram sua perna, vendo-a sumir em uma cripta no cemitério da igreja. No dia seguinte, os irmãos e alguns homens abriram a cripta e acharam um caixão com a mesma criatura. Eles removeram a criatura da cripta e queimaram os restos mumificados. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Hoje, a criatura ainda é conhecida como o vampiro de Croghlin, e a história ainda é recontada em noites escuras e assustadoras. Número 4. Neta Fornário, conhecida por seus amigos como Neta, nasceu no Egito em 1897 e desde jovem ela demonstrou interesse pelo mundo espiritual, especialmente pelo ocultismo. Ela entrou para a ordem ocultista chamada Alpha et Omega e acreditava ser uma médium com habilidades muito únicas, como curar pessoas por meio da telepatia. Após mudar-se para Ilhomangosi, para a ilha de Iona, Escócia, em 1929, ela foi avisada por pessoas próximas sobre estar em um caminho perigoso. Ela ignorou os avisos, pois via nesses assuntos mais que interesse, mais um modo de vida. Ela ficou em uma cabana que ficava a uma curta distância da vila da ilha, e a dona da cabana, uma mulher conhecida apenas como Senhora Cameron, imediatamente a recebeu de braços abertos. Ela achava que Neta estava doente por seus hábitos e comportamento estranhos, mas preferiu não se intrometer nem perguntar. Ela percebeu que Neta estava sempre muito pálida e que só conseguia caminhar pequenas distâncias de cada vez. Mas a senhora Cameron achava que ela logo melhoraria. Na realidade, Neta estava intencionalmente se privando de comida para entrar em um estado de transe que, segundo ela acreditava, permitia que ela se tornasse uma só com o universo. Mais tarde, ela diria à sua anfitriã que veio para a ilha para entrar em contato com os elementais do raio verde, que dizem ser fadas que cuidam da natureza e ajudam árvores, flores e plantas a crescer. A senhora Cameron achou isso muito estranho, mas deixou Neta à vontade. No dia 16 de novembro daquele ano, Neta saiu correndo de um quarto, claramente muito ansiosa. Ela disse à senhorita Cameron que precisava sair da ilha sem demora, pois algo ou alguém estava atrás dela. Ela acrescentou que teve uma visão de um navio sem leme navegando pelo céu, mas isso não significava nada para ser a senhora Cameron. Ela não pôde sair da ilha imediatamente, pois não havia balsa para o continente. Ela começou a arrumar seus pertences para partir ao amanhecer. Enquanto isso, ela voltou ao quarto e saiu horas depois, dizendo que não precisava mais partir. Mas ela parecia ter envelhecido uns 10 anos nesse tempo. Ela já não tinha mais o espírito despreocupado que tinha quando chegou à ilha. Parecia certa de que, não importava o que ou quem estivesse atrás dela, acabaria sendo alcançada. Na manhã seguinte, encontraram seu quarto vazio e, como não foi localizada, iniciaram uma busca. Por 3 dias, os moradores da ilha a procuraram, e no dia 19 de novembro, ela foi encontrada sem vida por Hector McLean e Hector McNivetes, ao lado de Sitian Moor, que é conhecido como um Monte das Fadas. Esculpido no chão, sob ela havia uma cruz e, em uma das mãos, segurava uma lâmina afiada. Outra lâmina foi encontrada perto dali. Notou-se que a cruz de prata em seu pescoço havia escurecido. Ela tinha cortes nas solas dos pés, como se tivesse corrido em terreno áspero ou pedras, e nenhum ferimento foi encontrado em seu corpo. A morte dela nunca foi explicada, mas testemunhas afirmaram posteriormente que em várias ocasiões viram Neta andando com um homem encapuzado que nunca foi identificado. A morte dela foi oficialmente atribuída à exposição aos elementos, mas muitas pessoas acreditavam que algo mais sinistro estava em jogo e que Neta foi vítima de algo sobrenatural. Número 3. O Parque Nacional de Yellowstone foi palco de diversos desaparecimentos não resolvidos ao longo dos anos. Um caso envolve Leroy Piper, 36 anos, de Ohio, hospedado no Fountain Hotel em 1900. O hotel, destruído por um incêndio em 1916, era famoso por ser assombrado. Mesmo assim, era o preferido dos visitantes ricos do parque. Ele ficava ao norte do Fountain Paint Pot,
na Lower Geyser Basin e oferecia todas as comodidades desejadas por hóspedes ricos. Ele até construiu uma estação de alimentação de ursos nos fundos. Apesar de alguns ataques a hóspedes, os ursos continuaram permitidos ali. Os guardas florestais que trabalhavam no parque na época ficaram aliviados quando o prédio pegou fogo um dia, pois já estavam cansados das histórias de fantasmas que cercavam o local. E eles sentiram que não era mais necessário, já que os carros haviam sido inventados naquela época e muito poucas pessoas ainda pernoitavam lá. Relatórios de jornais da época afirmam que Leroy era herdeiro de um milionário e foi visto no hotel usando anéis de diamante e roupas caras. Na noite de 20 de julho de 1900, ele comprou um charuto no saguão e saiu para sair à varanda, presumivelmente para fumá-lo sem incomodar os outros hóspedes. Ele havia declarado que estava a caminho da Califórnia para resolver o espólio de seu tio William Piper, do qual herdaria $10 mil. Só na manhã seguinte, ficou evidente que Leroy estava desaparecido e uma busca foi organizada. Dizem que grandes esforços foram feitos para localizá-lo, devido ao seu alto status, mas, apesar de uma busca que durou mais de um mês, ele nunca foi encontrado. Alguns achavam que após longa doença, ele delirou e se perdeu na natureza, onde morreu por animais selvagens. Sua esposa não estava disposta a aceitar que ele simplesmente havia desaparecido e contratou um detetive particular que, apesar de uma recompensa de $1.000, não conseguiu encontrar nenhum sinal de Leroy. O irmão dela foi ao parque depois para buscar novamente, mas também não teve sucesso. E até hoje continua sendo um mistério o que aconteceu com Leroy e por que ele decidiu deixar o hotel. No que se presume ter sido o meio da noite. Número 2. O desaparecimento de Chase Lackey, 25 anos, intriga investigadores e família desde 2017 e seu paradeiro segue desconhecido. Chase nasceu em Crosby, Texas, em 1991, mas depois mudou-se para Houston. Ele e seu cachorro, Champ, moravam em um apartamento localizado na East Sam Houston Parkway, e ele trabalhava como operário de ferro em uma empresa de construção local. Ele era fã de beisebol e jogou em um time social em 38 de junho de 2017. Seu pai, Craig, assistiu ao jogo, que foi uma rodada dupla. O time dele venceu o primeiro jogo, mas Craig não pôde jogar o segundo porque precisava descansar antes do turno na manhã seguinte. Ele e Chase se abraçaram antes da partida e Craig disse que nunca vai esquecer esse abraço. Como foi a última vez que viu o filho? Ele foi visto por um velho amigo em 2 de julho, enquanto caminhava com Champ na West Sam Houston Parkway. No dia seguinte, ele não apareceu para o turno. Sem conseguir localizá-lo, a família registrou seu desaparecimento e iniciou-se uma investigação. Quando revistaram seu apartamento, todos os pertences estavam lá. Isso incluía carteira de motorista, celular, carteira, passaporte, cartão de débito e da Previdência Social. Não havia sinais de crime ou arrombamento. Acreditava-se que ele voltaria ao apartamento, pois sua caminhonete continuava no estacionamento do prédio. Champ não foi encontrado e especulou-se que algo havia ocorrido com Chase durante o passeio. Debbie, mãe dele, disse à polícia que ele mencionou viajar para a Califórnia, mas disse que ele jamais sairia sem avisar amigos e familiares. Ele provavelmente teria ido de caminhonete que ainda estava em seu apartamento. A região foi vasculhada sem sucesso e a família colocou cartazes de desaparecido esperando por informações. Mas a investigação logo estagnou. Desde então, eles fizeram vários apelos ao público e criaram uma página no Facebook para divulgar o caso de Chase. Eles acreditam que alguém na região deve tê-lo visto ou tem informações sobre o que aconteceu com ele. Mas ninguém apareceu com novas pistas. Apesar de ter 3 anos, o departamento do xerife do condado de Harris afirma que a investigação continua. Quem tiver informações deve contatar o departamento do xerife do condado de Harris pelo 713-2216-000. Número 1.
Em dezembro de 1924, Nels e Annie Anderson moravam em Billings, Montana, onde eram donos de um negócio próprio, uma barbearia, que também funcionava como salão de beleza. Eles tinham boa situação financeira e contrataram Anna Erickson como governanta, que os considerava amigáveis e confiáveis. Até aquele momento, ela já trabalhava para eles há algum tempo e havia se acostumado com a rotina diária deles. Depois, ela disse que o casal trabalhou na loja em 6 de dezembro daquele ano, mas naquela noite, um mistério surgiu e permanece sem solução. Os Anderson fechavam a loja no fim da tarde e iam direto para casa ficar com os filhos. Na época, a lei seca estava em vigor e nem Nels nem Nellie tinham o hábito de frequentar bares clandestinos, como tantas outras pessoas faziam. A casa deles ficava a pouca distância da loja, mas sabe-se que eles compraram mantimentos naquela tarde e por isso iriam de carro para casa. Naquela noite, eles não voltaram para casa e Anna chamou a polícia na manhã seguinte, ainda sem notícias deles. O cabo Charles Igni e o policial de trânsito William Laurel decidiram investigar. A primeira parada foi na loja, onde o carro do casal seguia em seu local habitual. Eles conseguiram dar uma olhada dentro da loja, pelas persianas da janela e ficaram imediatamente surpresos com o que viram. Eles viram uma das mãos de Nels sobre uma cadeira e logo suspeitaram de algo errado. A porta da loja foi arrombada e ficou imediatamente claro que o casal estava prestes a ir para casa. Desde então, Annie estava vestida com seu casaco e chapéu, mas ambos estavam mortos. Annie foi achada nos fundos da loja, enquanto Nels estava sentado em uma cadeira de barbeiro, vestindo seu casaco e uma luva. A outra foi achada no chão, deixando claro que haviam sido atacados. Concluiu-se que Annie já estava morta antes de ser arrastada para os fundos da loja. E material biológico foi encontrado em várias áreas, inclusive nas compras que eles haviam feito. Parecia que esse foi um ataque pessoal, já que nenhum dinheiro havia sido roubado do caixa e tanto Nels quanto Annie estavam com dinheiro que não foi levado. A arma usada no ataque foi um machado que não continha impressões digitais, levando a polícia a concluir que o culpado estava usando luvas para ocultar sua identidade. Mesmo com todos os esforços, nenhum suspeito ou motivo foi encontrado. O casal aparentemente não tinha inimigos, e como não foram roubados, continua desconhecido quem cometeu o ato e por que escolheram acabar com suas vidas de maneira tão horrível. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknown e até o próximo vídeo!